Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso encontro Café com Modelagem. Essa é a nossa terceira aula e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre como interpretar usando as técnicas clássicas de modelagem. E eu já vou começar aqui compartilhando com vocês o meu mapa para a gente começar a desenvolver, então, aqui esse nosso raciocínio dentro desta linha, que é a linha da interpretação usando as técnicas básicas. Nós já começamos a falar um pouquinho sobre esse assunto e hoje eu venho falar aqui um pouco mais sobre ele, porque ele é a base da nossa profissão. Ele é a base de tudo que a gente faz. Vocês estão vendo a imagem aí? Está compartilhada a tela com vocês? Sim? Beleza, perfeito. Vamos lá então, né? Interprete usando técnicas clássicas. O que eu quero dizer com isso, né? Bom, vamos lá. Tópico 1. Modelagem sem erro usando as técnicas clássicas. Quando nós iniciamos a nossa jornada na modelagem ou na modelagem digital, nós temos que partir sempre de um princípio. E os nossos estudos, eles estão sempre baseados, os estudos da modelagem está sempre baseado nas técnicas clássicas, que são os métodos, que são as fórmulas, é a maneira que a gente tem de conseguir desenvolver e entender todo esse contexto da modelagem, porque existe toda uma história aí por trás. Lá no nosso começo, pelo menos no meu começo, eu não tinha muito essa cabeça. Para mim, eu ia reproduzir o que a minha professora, o que a minha instrutora me pedia ali, e com o passar dos anos foi surgindo a curiosidade de entender ali os porquês. Mas, a princípio, eu apenas repetia ali o que ela me ensinava. E esses métodos, esse passo a passo, essa forma que a gente usa para aprender a modelar, são os métodos clássicos. E eles estão ali no nosso alicerce. Por mais que a gente vá avançando ao longo dessa jornada, o que é que vai acontecendo? Nós vamos aprendendo coisas novas, nós vamos aprendendo a desenvolver, até criar coisas novas, mas a gente sempre volta para aquela base, que é a nossa base do passo a passo, é a base ali daquele método, e hoje eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu trago, então, para nós, esse, vamos dizer assim, essa alma, né? Essa alma do nosso trabalho, que é onde tudo começa, que é na técnica clássica, que é no passo a passo, que é no método. A gente começa partindo pela base, a nossa própria base já é uma grande prova, né, de que o método é muito importante, tanto que é uma perseguição nossa estudar bases para encontrar a melhor, né? E aí a gente já parte para outras questões que já está mais baseado na interpretação mesmo. Então, eu tenho a técnica clássica no desenvolvimento das minhas bases, e eu tenho a técnica clássica partindo já para o universo da interpretação. Então, a gente tem aqui as bases de modelagens, e depois nós temos as interpretações também feitas usando métodos e usando as regrinhas, né? Quando eu falo isso, eu estou dizendo sobre o quê, né? Base. Base são os corpinhos. Então, a gente tem a blusa sem pence. Nós temos a blusa com a pence fundamental. Vou colocar aqui. Nós temos a base da manga. Nós temos a base da calça. Partindo daqui, o que é que acontece? Blusa mais saia, a gente tem o vestido. Faltou a saia lá em cima, né? Vamos colocar ela lá em cima.
a saia. Aqui também é uma, né, dos nossos métodos clássicos, dos nossos métodos tradicionais. Aqui nós temos a blusa mais a calça, que é o nosso macacão. E depois os nossos casacos, eles partem também da blusa e da saia, na grande maioria das vezes. Quando nós entramos aqui para o universo da interpretação, nós vamos ver nos métodos tradicionais, nos livros, né, nos cursos que a gente participa, alguns elementos que fazem parte desse nosso universo, né? E um dos elementos, assim, que é muito usado e muito tradicional são os elementos, por exemplo, das camisas. As camisas são um bom exemplo de métodos clássicos e tradicionais. Por quê? Porque ali nós temos o pé de gola, nós temos a gola, o colarinho, né? Na verdade, o colarinho. Nós temos as vistas, nós temos os punhos, nós temos carcelas, nós temos, que mais que nós temos? A pala. Acho que é isso, né, que compõe a nossa camisa. E aí vocês podem perguntar para mim, Viviane, como que você classifica o que é uma técnica clássica e o que não é uma técnica clássica? Por, mencionei aqui várias vezes, né, a questão de existir um método, de existir um passo a passo. Então, a primeira coisa que faz com que a gente identifique uma técnica clássica é justamente ela ter um passo a passo, um método claro, objetivo e validado. Percebe que para tudo isso nós temos? Então, no universo aqui da camisa, nós temos o pé de gola, o colarinho, a vista, punho, carcela, pala. É muito bem definido como é que é feito cada parte. E é facilmente encontrado e sempre replicado em vários métodos. Às vezes vai mudar um pouco a forma como é construída, isso depende do profissional, né, do autor do livro, do profissional que desenvolveu, mas ali, o que está por trás tem sempre o mesmo fundo, né? Tem um colarinho que vai dar um caimento diferente do outro? Tem, mas se você parar para observar, a forma de traçá-los são semelhantes. Às vezes é um detalhe que vai dar um caimento diferente ali. O pé de gola e o colarinho formam ali, né, o mesmo conjunto para dar o efeito da parte superior ali da camisa. As vistas, nós temos várias formas de fazer uma vista de camisa, mas é uma forma, né, bastante tradicional, bastante clássica e que também se repete e que tem passo a passo e que tem método. Punhos, carcelas, pala é a mesma coisa. Quando nós nos adentramos no universo das interpretações que não utilizam um passo a passo, que não tem um método claro, já é uma interpretação que saiu do tradicional, que saiu do clássico. E o que que seria? Por exemplo, uma blusa recortada com franzidos, por exemplo. Aqui nós já usamos outros métodos para interpretar. Aqui nós já vamos misturar um pouco da interpretação feita pela comparação, da interpretação feita pela proporção, da interpretação feita pela junção de métodos. Então, temos diferença entre o que é clássico e o que não é clássico, né? Como eu falei aqui, nós podemos ter a proporção entrando aqui nessa interpretação. Nós temos aqui a possibilidade de usar referências. Nós temos aqui, referências, aqui. Nós temos aqui, bom, vamos aguardar. Aí, foi, atualizou. É a internet, minha gente. Nós temos aqui a opção da junção de técnicas.
que é quando a gente transfere uma pence, e ali em algum dos recortes a gente inclui algum detalhe. Então, nós temos essa diferença entre o que é clássico e o que não é. Então, é assim que eu identifico o que é uma técnica clássica ou não. Aqui no tópico 2, eu vou trazer o quê? A interpretação avançada a partir das técnicas clássicas. O que seria isso, né? Quando eu vejo esse desenho aqui, né, quando eu vejo essa imagem dessa peça, eu consigo identificar uma certa mistura aqui nessa interpretação. É uma basezinha, né, um teste nitidamente, né, feito no algodão cru, e o que a gente observa aqui é que é um trabalho excelente de pences camufladas, onde o resultado, né, é uma peça bem ajustada ao corpo e contornando muito bem as formas, com o desenho ali do bojo muito bem feito, e os recortes estilo corset. E nós temos ali também a nossa golinha, que é a gola padre, né? Observem que aqui eu ainda vejo muitas intervenções baseadas nas técnicas clássicas, né? Eu ainda vejo, olha, uma gola que foi traçada a partir de um método que a gente sabe um passo a passo, depois eu vou demonstrar isso na prática para vocês verem. Aqui eu consigo ver o uso de uma base de modelagem, que foi a base de modelagem da blusa com a pence fundamental, que é uma técnica clássica, foi feita aqui toda a transposição de pence para fazer essa peça ajustada. Então, nós temos o clássico por trás, até chegar na interpretação. Então, é uma interpretação avançada, tem muitos detalhes, tem muitos recortes, mas a gente encontra aqui o tradicional, a gente encontra aqui o clássico. E aí, a gente segue aqui para as ferramentas, onde nós vamos otimizar o método clássico de traçar, e nós vamos adaptar a ferramenta de forma a ganhar aí a produtividade, conseguir fazer de uma forma mais rápida o que a gente faz lá na técnica clássica. A técnica clássica vai usar o plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y, e pensando lá na modelagem manual, quando a gente faz no papel, a gente vai fazendo parte por parte, muitas vezes tem que colar, tem que recortar, tem que colar, tem, enfim, né? Tem todo um processo ali, todo um rolê ali. E aqui, dentro do sistema, a gente consegue driblar isso, vamos dizer assim, usando ferramentas de uma forma criativa. Então, nessa nossa terceira parte, nesse tópico 3, eu vou tratar dessa adaptação das ferramentas para que a gente ganhe essa velocidade na hora de modelar. Vou mostrar alguns exemplos e a gente ali vai conseguir entender um pouco melhor tudo isso, certo? Então, aqui o objetivo é otimizar, ganhar tempo, produtividade, ok? Então, eu vou agora, esse é o nosso mapinha, eu vou agora, então, descompartilhar o mapa. Eu vou abrir o microfone para vocês fazerem perguntas. Vocês têm perguntas a respeito dessa etapa aqui do nosso processo? Desse primeiro momento aqui da nossa aula? Os microfones estão abertos. Quem quiser, pode levantar a mãozinha. E aí eu vou chamando vocês para fazerem as perguntas. Tudo bem até aqui? Posso seguir? Alguém quer fazer alguma pergunta? Posso seguir. Ok. Agora eu vou compartilhar o sistema Audaces aqui para vocês. Enquanto eu estiver compartilhando, eu não vejo vocês na tela, tá? Por quê? Porque se eu compartilhar
da forma que eu consigo ver vocês, vocês não conseguem ver as janelas do sistema. Então, eu vou compartilhar da forma como fica bom para vocês verem o sistema todo, mas eu não consigo falar com vocês e não consigo vê-los, né? Se vocês aparecerem aí para mim, eu não consigo ver vocês, tá bom? Perfeito. Então, nós temos aqui na tela o sistema Audaces aberto. E aí, nós estamos falando sobre as técnicas clássicas, que tem método, que tem passo a passo para serem feitas, ok? Como que isso funciona quando eu chego aqui? Não muito diferente do como é quando eu faço no papel. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou traçar, junto com vocês, uma manga, seguindo um passo a passo. Aqui, demonstrando essa questão do padrão, essa questão do seguir uma regra para fazer algo. E como eu disse, não é diferente do que a gente faz lá no papel, né? O que muda aqui é só a ferramenta. A gente vai buscar nas nossas opções, aqui dentro do sistema, as ferramentas que se assemelham ao que a gente usa lá. Então, por exemplo, para fazer uma linha reta, eu uso uma régua. Aqui eu não tenho régua. Então, o que eu vou procurar? Eu vou procurar uma ferramenta que eu faça uma reta. No caso aqui do sistema Audaces, eu tenho essa opção, que é a opção ferramenta reta, que está na aba construção. Olha, eu clico com o botão esquerdo do mouse, eu já tenho aqui uma linha reta sendo iniciada. Como que eu faço para ter uma medida aqui exata, de acordo com como eu faço quando eu estou lá no papel? Tudo acontece aqui no plano cartesiano. Tudo acontece nessa janelinha de coordenadas, que no fim das contas, ela tem 4 opções aqui, mas eu, Viviane, gosto de usar aqui nesse D de distância, que otimiza muito o meu trabalho. Eu venho aqui e coloco a medida que eu quero, essa minha primeira linha. Essa minha primeira linha, ela vai medir 60 centímetros. Então, eu venho aqui e traço ela. Ela está vermelhinha, eu acho que é meio difícil de vocês enxergarem. Eu vou mudar a cor dela aqui. Vou colocar branca e vou deixar ela um pouco mais grossa. Aí, acho que fica mais fácil de vocês visualizarem. Então, eu tenho aqui, olha, uma linha reta com um comprimento de 60 centímetros, que é o comprimento de uma manga tamanho M, é um padrão, 60. Agora, nós vamos fazer algumas continhas para fazer aqui a cabeça da manga e a largura da manga. Vamos supor que a nossa cava tenha 40 centímetros de contorno total. As nossas mangas são sempre traçadas a partir da soma da nossa cava frente com a nossa cava costas. Então, para traçar uma manga, eu sempre tenho que ter o corpinho pronto. E aí eu vou, meço a minha cava frente, meço a minha cava costas, e aí o contorno total me serve de referência para fazer toda a construção aqui dessa cabeça de manga. E quais são aqui as regrinhas, a fórmula, o método? Eu pego, um exemplo, 40 centímetros e divido por 3, que é igual a 13,3. Essa medida é a medida de altura de cabeça de manga. E essa medida essa receita, essa fórmula, esse método de traçar essa manga, ele é o melhor método para manga de todos que eu já experimentei. É a manga que dá o melhor caimento, que fica mais bonita no corpo. Então, escolhi ela para trazer aqui para vocês. E essa altura de cabeça, ela já contempla o embebido, que é aquela medida que a gente deixa um pouquinho a mais para fazer um leve franzido aí nessa cabeça de manga, para dar o caimento perfeito nessa cabeça de manga. Então, o método, ele já traz até esse a mais
e ao terminar já está tudo prontinho. Então, como eu disse, é o melhor traçado de manga que eu tenho. Então, um exemplo, eu estou fazendo aqui o contorno com 40 centímetros, né? A cava frente mais a cava costas com 40 centímetros. Quando eu finalizo, essa cabeça de manga vai ter entre 42 e 43, já contemplando esse embebido, né, que a gente chama na alfaiataria de brandura, que é essencial, principalmente para tecido plano, né? Para quem é novato, às vezes não sabe o que é esse termo, né? Embeber ou brandura são esses poucos centímetros a mais que nós temos na cabeça para poder franzir. Ele não chega a franzir. A gente coloca uma costura, que seria uma costura de franzido, puxa essa, né, linha, mas para de puxar ela antes de ela dar o efeito de franzido. Ela fica uma leve curvatura que encaixa certinho aqui no final do nosso ombro e no início da manga. E aí a gente tem, então, aqui essa medida com 13,3, que é a altura da nossa cabeça, que seria do ponto mais alto dela até a altura da nossa cava. Para marcar esse ponto, eu vou usar a ferramenta por coordenada, que é uma ferramenta excelente para isso. Então, eu venho, seleciono a ferramenta, clico no topo da linha e em D, aqui na minha janela de coordenadas, eu vou inserir a medida de 13,3 e vou aplicar. E clico no final aqui para poder marcar. Então, eu tenho aqui a minha altura de cabeça. Agora, eu tenho aqui a mesma medida de 40 centímetros, eu vou dividir por 4, que é igual a 10, eu vou multiplicar por 3, que vai dar 30. E é sempre assim, é sempre dividido por 4 e depois multiplicado por 3, que vai dar a minha medida de bíceps. Aí você vai falar assim, nossa, isso não vai prestar. Pois bem, eu acho que nenhuma vez na minha história de modelista, essa medida de bíceps falhou. Ela fica muito perfeita. Então, confia, vai dar bom. Então, é o contorno da cava frente mais a cava costas, aí divide por 4, multiplica por 3. Aqui no nosso caso, deu 30 centímetros. Como eu tenho aqui uma linha central que divide a minha manga, né? Metade é frente, metade é costas, eu vou colocar 15 centímetros para cada lado. Então, novamente, com a ferramenta reta, eu clico nesse pontinho, em D eu coloco 15, aplicar, e criei a minha linha do lado da minha frente, e agora eu vou aqui para as minhas costas novamente, 15 centímetros, totalizando, então, os meus 30 que eu preciso. Só para vocês terem uma ideia, o contorno de bíceps, medida padrão, é de 28 centímetros. Se você medir em pessoas com estatura média, com peso médio, você vai ficar com essa medida assim na grande maioria das pessoas. E aqui a gente está falando de 30. Então, eu tenho 2 centímetros ainda de folga. E isso garante uma excelente vestibilidade para essa peça, para essa manga. E aí, dando continuidade aqui ao nosso traçado, o que que eu vou fazer? Eu vou encontrar o meio dessa linha, eu vou marcar 13,3 novamente, e do outro lado, a mesma coisa. Essas linhas vão me servir de referência na hora de fazer a curvatura da minha cabeça de manga. Então, está aqui. Se eu quiser, olha, posso colocar já os 15 centímetros aqui na parte de cima também, esquadrar ele aqui. E aqui na parte de baixo, a gente pode colocar o punho. Vou colocar um punho aqui de 7,5, que vai dar 15, tá meio pequeno. Vou colocar 8 aqui, aplicar. Vai dar 16 no total. E aqui a mesma coisa. Olha, 16 centímetros. Vamos lá. Ainda achei pequeno. Vou colocar um pouquinho mais. Vou colocar 9,9, vai dar 18. Então, 9 para nós aqui.
unilateral, maravilha. Eu posso, a princípio, nesse esqueleto, neste diagrama, fechar com uma linha reta, mas depois eu posso fazer uma leve curvatura aqui, para que a gente... o corpo, ele é, né, as formas do corpo são arredondadas. Então, laterais, cabeças, essas laterais de manga, todas a gente pode fazer uma leve curvatura para acompanhar a nossa anatomia, para acompanhar, e também para o molde ficar mais harmonioso, a gente pode substituir depois essas linhas por linhas curvas. Agora, dando continuidade aqui, a cabeça da nossa manga, como é que nós vamos fazer as medidas para referência para a curvatura? Eu tenho aqui esta região, que é uma região onde eu vou fazer a frente, né, a curvatura da minha cava frente. Então, eu preciso saber quanto que mede aqui. Eu tenho uma ferramenta para medir. Em conferência, eu tenho a ferramenta distância. Então, eu venho desta pontinha até aqui, eu tenho 7,5. Dividido por 3 é igual a 2,5. Então, eu vou marcar novamente com a ferramenta por coordenada. Eu marco 2,5 aqui em D, na caixa de coordenadas, e aqui, na parte interna, eu vou fazer este pontinho. Agora, eu venho aqui para o outro lado, e eu faço a mesma coisa, 2,5, só que agora do lado inverso. Ele vai ficar aqui no nosso ladinho direito, né? Ok. Qual marcação mais eu preciso fazer? Eu preciso fazer aqui nesta linha que corresponde às minhas costas, eu preciso dividir essa linha em 3. Então, eu vou novamente medi-la. Vou pegar aqui a ferramenta distância. Ah, tem 13,3, né? A gente já tinha feito. 13,3 dividido por 3 é igual a 4,43. Com a ferramenta por coordenada, eu venho aqui nessa parte superior e marco 4,43. Aplicar. E nesta outra linha, eu marco o meio, que é a gente tem essa opção automaticamente. Olha, eu vou movendo o cursor sobre essa linha e, olha, marca aqui para mim, ponto médio. Aí eu venho com a ferramenta e clico que ele já marca aqui para mim, tá vendo? Agora eu vou fazer a minha curvatura. Com a ferramenta curva, vamos fazer aqui, olha, antes de fazer a curva, uma reta para servir como uma base para nós. Então, essa reta sai daqui, passa por esse pontinho no meio, e ela finaliza aqui em cima. E do nosso outro ladinho, a gente faz a mesma coisa, passando pelo pontinho e finaliza lá em cima. E aí, sim, agora eu venho com a minha ferramenta de curva. Então, eu venho por aqui, eu passo por aqui, daqui eu venho para cá e vou fazer a minha curvatura aqui. Não gostei da linha? Venho na aba manipulação modificar e melhoro a minha curvatura. Como eu tenho a opção do ímã aqui no cursor, às vezes ele desobedece na hora que a gente vai traçar, e aí eu venho e arrumo. E aqui é a mesma coisa. Percebam que a gente tem a parte das costas com uma curvatura menor. Isso faz parte da construção mesmo da manga. Por quê? Porque anatomicamente, quando você avalia o corpo, você vai observar que a curvatura que a gente tem na cava costas, ela é menor do que a curvatura que a gente tem na cava frente. Então, aqui na construção da minha manga, acontece o mesmo, certo? Aí, aqui,
eu já posso fazer, então, usando como referência essa linha reta, a nossa linha levemente curva, que eu expliquei, para trazer essa harmonia para o nosso molde. E aí, para os dois lados ficarem iguais, ao invés de eu traçar a mão livre do outro lado, eu dou um Ctrl+C, Ctrl+V, faço uma cópia, eu espelho ela na ferramenta espelhar, que fica na aba manipulação, e trago ela para cá. Com a ferramenta extrair molde, que fica na aba produção, eu venho aqui, olha, e extraio todas as partes da minha manga. Usei a forma, o modo automático para fazer isso, que eu acho mais prático. A minha ferramenta sempre fica no automático, porque eu vou clicando dentro das formas com o botão esquerdo do mouse, e depois com o botão direito, e aí já sai a minha manga aqui prontinha. Aqui o meu sentido de fio, ele ficou ao contrário, então eu já vou arrumá-lo. Na aba produção, sentido de fio, no modo vertical, eu clico no meu molde e já arrumo o sentido do fio. E se eu quiser aqui, já venho e limpo também esses pontos com a ferramenta definir curva na aba manipulação e faço a limpeza deles. Vim aqui, limpei bonitinho, olha só como ficou bonita a nossa manga. E aí eu venho aqui e meço. Olha só com quanto está a cabeça da minha manga. 42,82. É fato. De 2 a 3 centímetros é o quanto vai sobrar. Se você fez todo esse processo e não sobrou esse valor, sobrou mais, volta e repete. Alguma coisa não está correta, porque é muito implacável, é muito certinha a receita. Então, é uma manga assim que, como eu disse, dá um caimento muito bonito e ela não é difícil de fazer. Dos métodos que eu aprendi, dos métodos que eu estudei e testei, ela tem poucos pontos para a gente usar de referência na hora de construir a cabeça. Então, é uma manga até eu chamo de simples, né? Eu perco um pouco a referência às vezes, né? Porque estou tão acostumada a fazer, então acabo achando tudo simples. Mas assim, pensando, comparando com todos os outros métodos que eu já testei, o ponto que eu acho relevante é que ela tem poucos pontos, né, para fazer a curvatura. E ela é muito certeira e o caimento é muito bonito. Lembrando que aqui é um traçado para a nossa base de modelagem. Depois vem a nossa interpretação, né? Então, na interpretação, eu posso acrescentar mais folga. Lembra que eu já tenho 2 centímetros aqui. Então, eu posso acrescentar um pouco mais de folga. Eu posso, se eu for fazer uma peça de malharia, eu posso fazer a redução e transformar numa manga com já o percentual de elasticidade. Então, aqui é a nossa manga base, para depois ter as intervenções. Então, isto daqui é o que eu chamo de um método tradicional, um método clássico de modelagem. Por quê? Porque eu segui um passo a passo. Olha, é um método tradicional, né? Vocês viram aqui que eu segui um passo a passo, e esse passo a passo, vou passar a bibliografia para vocês, é dessa autora, da Ana Laura Berg. Esse livro é um livro excelente de modelagem plana, então eu recomendo para vocês, né? Para os amantes que gostam de estudar a modelagem, é um excelente método para vocês estudarem. E aqui, então, né, finalizando essa manga, eu cumpri a primeira etapa do conteúdo que eu queria trazer para vocês, que era a definição e a atividade prática de um traçado tradicional, de um traçado clássico, né, de uma modelagem clássica. Da mesma forma, como eu disse, acontece com todos os elementos da camisa, né, com todas as bases são um traçado clássico, né,
traçado tradicional. Agora, na segunda etapa aqui, né, da nossa aula, eu quero trazer uma interpretação a partir de um método clássico tradicional. Então, vou usar a nossa própria manga aqui, e a partir daqui, eu vou fazer uma interpretação qualquer, né? Não separei nenhum modelo, vou fazer aqui, junto com vocês. Então, vamos pensar assim, que dessa manga, eu preciso fazer uma manga um pouco mais ampla. Então, eu venho aqui na ferramenta manipulação, eu tenho, na aba manipulação, eu tenho a ferramenta mover ponto. Se eu mover o ponto que eu vou mover aqui, sem criar alguns recursos nessa manga, eu acabo até deformando ela. Olha, eu vou criar aqui um pontilhado por baixo dela e eu vou fazer a intervenção. Vamos supor que eu queira colocar aqui, mas eu sei que eu tenho 1 centímetro de folga, vamos supor que eu queira colocar mais 1,5. Então, eu venho aqui, olha, e coloco mais 1,5 de cada lado. Estou usando, novamente, os recursos pensando no plano cartesiano. Então, aqui, para eu mover para o meu lado direito, eu uso no meu eixo X, que é o eixo horizontal, 1,5 cm, é um número positivo. E para fazer o lado esquerdo, eu uso um número negativo. Então, eu uso menos 1,5. E aí, eu tenho, então, aqui, né, o aumento da largura dessa minha manga. Veja só, né, que com 4 cliques aqui, eu já fiz a minha folga. Né? Quando eu falei para vocês que se eu não criar nenhum recurso, eu acabo perdendo a forma original, seria esse afastamento que eu tenho aqui da minha cabeça de manga, né? Não foi um afastamento muito grande, e ele talvez até seja bem-vindo aqui, né? Por conta de ser uma manga mais ampla, aumenta também ali a cabeça. Mas se eu não quiser que isso aconteça, o que é que eu vou fazer? Vocês viram, olha, que quando eu voltei, deformou aqui a minha modelagem? São coisas do sistema, né, que acontece e que às vezes vocês ficam pensando, né, ah, isso acontece comigo. Não, acontece com todo mundo o tempo todo. E estou tão acostumada com isso que eu já trato com muita naturalidade. Então, o que eu faria aqui se eu estivesse fazendo a minha interpretação de modelagem para um cliente, enfim? Eu viria aqui em manipulação, tem uma ferramenta aqui que se chama copiar elemento. Em ação, eu coloco copiar elemento, venho na linha que eu quero copiar, que no caso é essa, clico 2 vezes com o botão esquerdo, ainda em manipulação eu venho espelho, e na própria ferramenta copiar, na verdade ela se chama copiar ou trocar. Eu venho agora e troco o elemento. Na ação trocar, eu clico no elemento que eu quero trocar, clico 2 vezes para poder selecionar e depois confirmar. Venho na linha que eu quero fazer a troca, clico nela e faço a troca da linha. Olha só como que a gente faz o ajuste ali rapidinho. E aí eu vou fazer uma nova sombra embaixo e vou fazer essa intervenção que eu falei para vocês para não alterar a cabeça da manga. Como que eu faria? Aqui em manipulação tem uma ferramenta que se chama inserir ponto. Então, eu viria aqui na metade dessas linhas e colocaria um ponto, porque quando eu coloco um ponto, eu estou travando o molde nessa posição. E aí eu venho e faço novamente o acréscimo que eu queria. Tá vendo? Olha, que quando eu faço dessa forma, eu não tenho a alteração aqui dessa parte superior da cabeça da manga. E ainda, se eu quiser, com a ferramenta modificar, eu posso vir aqui, olha, e melhorar essa curvatura aqui, deixar ela mais harmoniosa. Tá vendo? Olha. E aí, eu tenho aqui, então, a minha manga, né, já com o excesso aqui que eu gostaria. Vou tirar o pontilhado
estou com a folga. Vamos supor que eu quisesse um punho largo aqui de uns 7 centímetros. O que que eu faria? De 7 centímetros, eu tiraria 6 ou 5, porque uma manga com punho, ela pede muitas vezes uma manga um pouco mais compridinha para ficar uma sobra, para ficar mais bufante, essa manga, vamos dizer assim, né? E aí isso vai depender do tecido, vai depender da interpretação. Mas eu viria aqui, existem tantas formas de fazer a mesma coisa. Eu, eu poderia, eu poderia marcar o ponto aqui e traçar uma linha. Eu posso fazer uma paralela, eu posso fazer a extração desse meu punho daqui de várias formas, né? Eu vou usar a paralela porque aí eu consigo mostrar para vocês duas ferramentas. Então, aqui na aba manipulação, nós temos o elemento paralelo. Eu vou colocar a minha paralela com 5 centímetros. Por quê? Se o meu punho é de 7 e eu quero deixar 2 a mais para ter uma folguinha a mais, eu venho aqui e tiro apenas 5. E aí eu não vou conseguir fazer nada com essas linhas aqui. Por quê? Porque eu não consigo cortar, pelo motivo simples de que a minha reta não está tocando o meu molde. Eu não consigo extrair o punho, eu não consigo fazer nada. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Na aba construção, eu tenho uma ferramenta que se chama estender elemento. E ela funciona com as linhas retas. Então, eu clico nela e clico na linha onde eu quero que ela toque. E aí, olha, ela vem e toca exatamente aonde eu quero. E aí, rapidamente, eu consigo resolver o meu problema, porque eu precisava que as minhas linhas paralelas tocassem essa minha manga. E aí eu venho em produção, ferramenta cortar, clico no meu molde, clico nessas linhas e extrair. Preciso guardar isso daqui? Não, não preciso. Por quê? Porque eu vou fazer o meu punho usando a ferramenta retângulo que está na aba construção. Eu quero ela com 7 centímetros e ali só tinha 5. E a gente tinha ali a largura de eu mudei para 8 depois, né? E foi 8? Deixa eu ver. Deixa eu conferir só para eu não fazer bobagem. Ela ficou com 10,5 ali, na parte de baixo. Mas, 10,5, vamos medir aqui para esse, se 10,5 é uma medida boa ou vai ficar largo. 10,5 para um punho vai dar 21. Fica muito largo. A gente pode fazer com 18, 19. Se for um punho mais ajustadinho com abertura, pode fazer com os 18 que vai ficar bom. 9, 9 dá 18, beleza. Então, 18. Ó, vamos lá. Construção, aba construção, ferramenta retângulo. Eu vou fazer, então, um retângulo agora, aqui nas coordenadas, eu vou usar o eixo X e o eixo Y. No X, que é o horizontal, eu vou colocar os 18, que é o contorno do meu punho, por 7, que é a altura. E aí, se eu já quiser ser prática e já colocar a dobra, porque esse punho, ele é dobrado, eu já venho e coloco 14. Então, eu tenho aqui o meu punho completo. Mas, eu não posso deixar de fazer as marcações dos piques, que vai ajudar os costureiros. Então, eu venho aqui, coloco o pique, que é o pique da dobra, né? Esse é o pique da dobra, e esse é o pique que vai ajudar na hora de centralizar aqui, olha, na nossa manga para poder distribuir bem os detalhes. E aqui agora eu vou fazer uma manipulação, uma interpretação da minha peça, né? A partir da minha manga clássica. Vou inventar, tá? Uma coisa qualquer. Vamos supor que a minha manga tenha um recorte diferentão aqui. Então, coloquei essa linha no centro e com a ferramenta por coordenada, eu vou colocar pontos aqui, marcando a mesma medida dos dois lados, para eu ter uma coerência, né? Na minha interpretação. Com a ferramenta curva, eu vou vir aqui, tô inventando, né? Falei que eu tô inventando. Ó,
Vou fazer um negócio aqui diferente. Vamos supor que a minha manga tenha esse recorte. Eu tenho duas formas de separar essas duas partes. Eu posso tanto extrair as partes e preservar o molde original, assim como eu posso vir aqui e cortar esse meu molde e separar a parte de cima da parte de baixo. Vamos supor que nessa região eu quisesse colocar um franzido. Como que eu faço? Vou apagar esse daqui para não ficar duplicado. Eu penso quanto de franzido eu quero colocar. Vamos supor que eu queira colocar 50%. 50% seria metade dessa medida. Essa medida, essa linha, ela mede 22,36. Metade seria 11. Então, eu quero acrescentar 11 centímetros aqui e 11 centímetros aqui. Eu iria usar, agora sim, eu vou para... Ah, é bom aqui colocar a divisão das etapas, né? Num primeiro momento, era o nosso traçado tradicional. No segundo momento, era aqui a intervenção na nossa... a interpretação na nossa modelagem. Se eu fosse fazer isso aqui no manual, o que muito provavelmente eu faria seria o seguinte: vou fazer um exemplo do como eu faria se eu estivesse fazendo a interpretação no manual. Eu viria aqui, eu cortaria em tiras a minha manga, que inclusive, como os dois lados são iguais, eu poderia fazer um lado só e depois desdobrar, né? Que seria mais prático. Então, eu cortaria a minha manga em gomos, e eu acrescentaria aqui os tal dos 11 centímetros lá que eu disse que eu queria acrescentar, certo? Quem modela no papel, tenho certeza que já fez isso. Olha, a gente faz isso, né, quando é no papel. Mas, ó, aí a gente vem e acerta, né? Cola um papel por baixo e vem aqui e acerta. Não, ficou feio. Vamos fazer de novo. Vou fazer ao contrário. Daqui pra cá. Acho que aqui eu vou ter que matar um pouquinho. Aí. Ainda não gostei. Vou manipular aqui a minha linha. Aí. Certo? Nós faríamos desta forma se fosse no papel. Aí recortaria essas pontas que sobram. E, ou colocaria uma dobra de tecido, ou faria já no papel dobrado, e o resultado final ia ser este daqui, correto? Isso seria o que nós faríamos se fosse no manual. E aí, indo para a terceira parte do nosso exercício, seria como que eu otimizo as ferramentas do sistema para fazer interpretações gerais, né? Bom, aqui, olha, eu vou pegar, então, esse recorte que eu quero alterar, e eu vou usar a ferramenta Múltiplas Pences. Ela fica na aba Produção. Veja bem, aqui no modo, eu vou colocar simples direita mesmo. Aqui no número de pontos, eu vou colocar 10, porque quando eu coloco 10, é fácil para colocar os múltiplos. Aqui na largura 1, eu vou colocar o quanto eu quero crescer em cada ponto desse. Então, se eu tenho 10 pontos e eu quero 11 centímetros a mais, eu vou colocar 1,1 aqui, porque 1,1 multiplicado por 10 vai dar os 11 centímetros que eu quero. Na largura 2, eu vou colocar 0 e eu vou desabilitar o pique, porque eu não quero os piques. Aí eu venho aqui, lembrando que isso é só na metade. Então, eu venho na minha barra, vou vir aqui. O modo como eu coloquei a numeração ali, a largura 1 vai ser essa de cima, eu acho. E a largura 2 é a de baixo, que é a que eu quero que fique zerada. Então, para isso, eu tenho que começar a partir daqui. Vamos ver.
daqui para cá, e aí eu venho daqui para cá e, ó, poucos cliques. Agora eu venho daqui para cá, e daqui para cá, e daqui para cá. Ok. Venho aqui, ferramenta girar, alinho esse meu molde. Como os dois lados são iguais, eu posso dobrar, faço a limpeza. Olha só, eu vou fazer aqui uma linha curva. E vou fazer a limpeza usando a ferramenta definir curva. Clico no molde, primeiro ponto, segundo ponto, vou colocar aqui número de pontos 4 para limpeza e clico com o botão esquerdo, limpei. Agora com a ferramenta modificar, eu venho aqui, faço a minha curvatura, lembrando que eu não tinha isso daqui. Então, eu venho para cá, dou uma comparada aqui no formato. Adapto ele aproximadamente ao formato que eu vou ter que encaixá-lo. E venho aqui e desdobro. Desdobrar. Onde eu fiquei com excesso de pontos, eu limpo sempre com a ferramenta definir curva. Se eu quiser devolver ali o pontinho no meio novamente, para eu não perder a referência e até colocar o pique para ajudar na hora de montar. Arruma o sentido dos fios, produção, sentido de fio. E temos aqui, então, a nossa intervenção. Este recorte seria substituído por esse, e eu teria, então, aqui... Será que eu consigo demonstrar, fazer um desenho aqui para vocês? Vamos ver. Vou tentar. Se não der bom, vocês me perdoem. Mas vai ficar mais ou menos assim, essa manga. Aqui seria a linha ali da peça, né, no corpo. A nossa manga com a cabeça tradicional, então ela teria aqui só um leve curvado, representando ali a vestibilidade nos nossos ombros. Aí nós teríamos, deixa eu melhorar isso daqui. Nós teríamos aquele nosso detalhe, que viria mais ou menos daqui até aqui. Aí, dali para baixo, nós teríamos um franzido. É só um exemplo bem hipotético, tá? Para vocês perceberem como que a gente pode fazer, né, qualquer tipo de coisa quando o assunto é modelagem. Aqui seria o nosso punho. E aqui seria o nosso franzido. Mais ou menos isso. Só para vocês terem uma breve ideia do que eu pensei. E aqui seria o corpinho. Aí vocês me perdoem aí as proporções. É bem mais ou menos mesmo, só para
para vocês terem uma breve ideia. E aí? Muito legal, né? Quando eu falo que modelagem é muito legal, é porque é muito legal mesmo. Recapitulando, então, aqui a nossa aulinha. Nós vimos a forma tradicional de modelar, com método, com passo a passo. Depois, a gente viu aqui a interpretação a partir do método tradicional. Então, a interpretação a partir do tradicional, que foi isto. E aqui também fez parte, que seria como se fosse no papel. E aqui a gente tem a adaptação da ferramenta múltiplas pences para fazer o franzido. Então, aqui a gente tem a otimização desse processo aqui, feita com a ferramenta múltiplas pences. A otimização do processo usando a ferramenta com criatividade, né? Usando a ferramenta para algo que não é necessariamente o que ela faz. Vou interromper então agora compartilhamento e vou abrir os microfones para conversar com vocês. Olá, boa noite. Oi, gente. Hoje só vou ficar ouvindo e vendo. Estou fazendo jantar. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Ainda não vejo, foi. Coloco no grupo. Gente, manda o nome do livro. Não consegui copiar. Ah, pode deixar. Eu mando lá no grupo pra gente. Tá me E aí, ouvindo? Cami? Oi, Vivi, Boa noite, tudo bem? tudo bem? Passando um frio aqui no sul. Nossa, você viu que eu tô de casaco? Aham. E aí tá frio, tu imagina aqui, né? Pois é. E Vivi, eu aí? queria te perguntar só quando você falou ali da questão da base da manga da interpretação clássica. Você falou do embebido. Eu costumo dar esse embebido nas minhas mangas, né? Principalmente quando é tecido plano, camisa e tal. Mas eu já passei, assim, dentro da indústria, a resistência de não fazer o embebido, porque vai ser fechado na interlock. Coloca menos. Geralmente Tem, daí. tem resistência, é verdade. É porque, na verdade, daí a operação não tem, igual tu ensinou o embeber, né? Não vai ter aquilo. Aí eu colocava um para cada lado, um a mais, sabe? Sim. Ali tinha 2,82. Seria só 82 a Então, menos. é, Tava quase. Seria só tirar esses 82 e, e é isso mesmo, é fato. Eles às vezes pedem mesmo para tirar, porque eles não têm o processo da brandura. A é, brandura é uma coisa mais da alfaiataria, é uma coisa mais das empresas que fazem peças mais nobres, porque aumenta uma operação de costura a mais e as oficinas não querem fazer, porque eles trabalham por produtividade, né? E aí, essa operação a mais e o embeber é algo que dentro da indústria eles acabam não usando mesmo, é fato. né? Não, e acho que aqueles daí 2 centímetros a mais resolvem, às vezes, para mim, problema de talvez não encaixar a manga e tal, por causa do corte, né? Isso tudo leva em consideração, se estiver laçando no tecido e tal. Sim, Mas tudo tá, era isso. show. Foi Trouxe uma ótimo, coisa tá? real, é fato mesmo. Eles pedem mesmo. Eu já tive a mesma solicitação e a gente tira, porque
nós precisamos contribuir para que fique mais fácil para eles. É, né, para produzir, na verdade, né. Sim, é porque é um trabalho em conjunto. Nós precisamos fazer com que fique bom para eles montarem as peças. Então, essa é uma requisição, né, deles e outras também. E a gente acata, contanto que seja uma requisição que seja possível executar e não vai dar nenhum problema de qualidade na peça, né, nem de montagem, nem de vestibilidade, a gente modifica e facilita para ele sim. Aham. Eu quero comprar aquele tu vai colocar lá no grupo, né, o nome do livro, que esse eu não tenho, eu fiquei bem curiosa. Eu coloco, pode deixar, que eu coloco lá no grupo. Finalizando então essa nossa aula de hoje, repassando aí os nossos aprendizados, na etapa 1, nós vimos a modelagem sem erro, usando as técnicas clássicas. No nosso tópico 2, nós vimos a interpretação avançada usando um molde já feito, né, a partir da técnica clássica. E no tópico 3, nós usamos de uma forma otimizada a ferramenta do sistema, ganhando aí mais produtividade. Então, hoje nós estamos encerrando, mas eu convido vocês para estarem comigo na nossa próxima aula, que será na quinta-feira que vem, onde o nosso tema será as bases industriais digitais, como chegar a uma vestibilidade, como chegar a uma base perfeita. Se você está assistindo essa aula gravada, não perca a oportunidade de se inscrever para estar presente na aula ao vivo. Para se inscrever, basta ir no meu Instagram e clicar no link da bio, que lá você vai encontrar o Encontro Café com Modelagem e você consegue se inscrever para participar dessa aula ao vivo, online ao vivo aqui comigo. Uma ótima noite para todo mundo e a gente se vê na próxima quinta-feira. Até!